Super fanáticos, amigos, corruptos e bandidos, vamos dar as mãos. Vamos roubar novamente do até ao crente sem acepção. Todos corruptos já sabem que todos eles cabem na nossa gestão. O povo ignora a verdade e nem mais sabe o que é mensalão. Estou feliz, vou bem, estou aqui. O brasileiro esqueceu do petrolão. Eu sou fantástico, um ladrão mágico. Roubei o povo, ainda ficar comigo. Tô feliz, porque pediram-me. Os corruptos querem a volta do ladrão. Salve família, caramba, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, espero que você tenha gostado aí da paródia, né, da música do Balão Mágico. Se não tiver destruído a sua infância. Mas infelizmente aí tudo que a gente escutou é verdade pura, né, meus nobres e queridos irmãos. Inclusive tem muitas pessoas que dizem, não, mas o PT, ele pensa nos pobres, ele cuida do pobre. E nós temos o Ciro, né, Ciro esse que sempre foi duas caras. Ele fez lá no Ciro Games dele uma análise de uma fala do próprio Lula. E eu nem vou colocar ele falando porque o que o Ciro fala não se escreve, meus irmãos. Ele é o cara que entende todos os problemas da nação, sabe o que é que precisava ser feito, mas uma coisa é você entender e outra coisa é você ter coragem para fazer. O Ciro é o cara que está totalmente dentro do sistema, dentro do Fórum de São Paulo, e inclusive por ele ter esse coronelismo dentro dele, na raiz dele, é que ele nunca foi eleito. Mas de todos esses integrantes do Fórum de São Paulo, que estão desde o comecinho, que fundaram ele, o Ciro foi o único que não foi eleito. A gente já mostrou isso aqui em diversos vídeos, não vou ficar repetindo, porque os nossos inscritos, os despertos, já viram essa parte, né? Mas você dê uma procurada, você que chegou aqui agora, dê uma procurada aí nos nossos vídeos que nós temos, mostrando tudo isso, né? Principalmente nos vídeos da época de 2018, né? Nós batemos muito nisso, quando inclusive o Cabo Daciolo, Cabo Sem Miolo, a gente chama carinhosamente de Cabo Sem Miolo, desmascarou o Ciro ao vivo, né, no debate, que o Ciro negou, fez brincadeira, fez chacota, mas esqueceu que hoje a gente vive na era digital. E vídeos antigos que antes uma pessoa lá em tal canto, no fim do mundo tinha, hoje vem parar aqui na rede e a gente acaba tendo acesso. É por isso mesmo que eles falam em censurar, é por esse motivo. Essas coisas antigas que já passaram, eles querem proibir que sejam mostradas, processar diretamente a pessoa, censurá-la, persegui-la, para que a pessoa, o cidadão comum, né? Como é que você vai lutar com o governo? Tem um departamento ali, pessoas trabalhando só para isso, e você sozinho no seu dia a dia, no corre-corre com seus compromissos, vai enfrentar isso como? Né? Então é por isso que eles falam o tempo todo em censurar a palavra bonitinha e linda, né? E se você olhar todos os regimes ditadores do mundo, os mais violentos, você vai ver sempre isso. Nós mostramos isso também em um dos nossos vídeos, onde analisávamos aquele filme do Nicolas Cage, filme muito bom, por sinal, um dos melhores dele que eu considero, que é O Senhor das Armas. E lá ele mostra justamente isso, quanto mais sanguinário, quanto mais ditador, mais violento é o regime, mais eles colocam um nome lindo na frente. Ah, os lutadores da paz, os guerreiros da esperança. É sempre assim, né? E você vê a mesma coisa. Então quando eles falam em regulamentar a mídia, olha que coisa bonita, regulamentar, né? Colocar a coisa dentro do padrão. Parece ser uma coisa boa, mas na verdade é uma censura mesmo. O que eles querem fazer é censura. E aí eu quero colocar esse trecho que a gente tirou, repito, lá do Ciro Games, né? Ciro, candidato derrotado, que falou umas boas sobre o Lula, sobre o PT, mas no final das contas baixou a cabeça, porque é isso que ele é, né? Sempre foi isso, um capacho desse sistema. Então vamos ver aqui essa parte do Lula falando e já em seguida a gente volta. Eu aprendi que a coisa mais fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. É exatamente isso, meus irmãos. Então é por isso que eu tenho puxado a orelha aqui de muitas pessoas, né, que ficam falando besteira na internet, fazendo aqueles posts ofensivos, atacando o pobre, nordestino e etc, etc. Não é com essa divisão que a gente vai ganhar nada, não é com essa divisão que a gente vai conseguir salvar a nossa pátria desse mal maior que é o petismo. Que mais uma vez repito o que eu já tenho dito em outros vídeos. Não se trata de um plano de governo, de um mal político, de um mau partido. Se trata de um sistema que está sendo implementado no mundo inteiro e a América Latina está muito avançada nessas pautas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Analisando friamente a fala do Lula, é o que você vê nas ações do PT.
O PT não se preocupa em fazer um bom governo. Ele se preocupa em manter os seus eleitores, manter os fiéis, votando sempre no PT. E para que isso aconteça, o que é que você precisa? Você precisa acabar com a independência dessas pessoas. Você precisa torná-las cada vez mais dependentes de programas do governo. Quando eu digo a vocês que tanto esquerda e direita, elas andam de braços dados, quando você vê os maiores capitalistas desse mundo, como Titio Bill, Elon Musk, né, que está na ponta da linha, um dos que está na ponta da linha hoje, eles falando que precisa ser criado, né, o dono do Facelift também falou a mesma coisa, o Mark Zuckerberg, que os países, os bilionários como eles, vão ter que parar para pensar e criar uma renda universal. E eles mesmos sabem que o motivo disso é a concentração de riqueza nas mãos de uns poucos, ou seja, do próprio sistema. Cada vez o sistema passa a ser dono das principais rendas de cada nação e dessa forma o dinheiro verdadeiro, a riqueza real, está indo parar nas mãos deles. E por isso mesmo, aqueles que não se enquadrarem, que não estiverem dentro dos padrões, não poderão receber essa ajuda. Ajuda essa necessária que a pessoa precisa para sobreviver, mas que vai mantê-la dentro dos padrões que eles vão traçar. Então você vê que o PT é muito mestre nisso, ele já está acostumando essas pessoas. Você pega, infelizmente essa é a realidade, né? Eu que moro aqui no Nordeste, nasci e me criei aqui, eu vejo muito isso. Essas casinhas mesmo que o governo deu, infelizmente, você passa lá e o que você vê na maioria delas, em 99% dos casos, sempre tem a exceção, mas a exceção não é regra, o que você vê é elas ficando cada vez mais acabadas. Ou seja, o cara estava numa situação difícil antes e continua numa situação difícil hoje. Não se trabalha para dar qualidade de vida a essas pessoas, para fazer a pessoa progredir, para que ela mesmo crie forças, para que ela mesmo consiga realizar os seus sonhos. Porque ninguém, quando passa a ter uma renda melhor, quando começa a comer melhor, ter uma saúde melhor, ela vai voltar para a miséria porque ela quer. E os governos sabem disso, mas querem o povo ali, realmente um país rico como esse, pobre. Além de todas essas questões, meus irmãos, que infelizmente são questões globais e que envolvem todos os lados, nós ainda temos um lado mais agravante ainda do PT, que é justamente a agenda que visa a interrupção de vidas. Isso aí tem muito a ver também com a espiritualidade, já falei isso para vocês, a gente não pode se aprofundar muito nisso, porque alguns vídeos que a gente se aprofundava, falava das entidades que precisam desse tipo de oferenda, quando você parte para esse lado, hoje, né, já está sendo excluído esse tipo de discurso, porque na visão deles você está colocando pessoas que pensam assim como demônios. Então isso seria algum tipo de preconceito. Então tira o teu vídeo, tira esse tipo de narrativa, e isso na verdade é mais uma censura. Mas eu tenho um padre aqui corajoso, porque hoje realmente tem que chamar de corajoso. Um padre para chegar, né, em frente à sua paróquia, em frente à sua igreja, e bater a real, fazer o sermão como sempre foi devido, como é a missão de qualquer pessoa que queira, né, passar o evangelho, passar a informação, porque não é só feito de flores. O evangelho tem muitas regras, tem muitas leis que tem que deixar claro o que Deus aprova e o que não aprova. Mas esse evangelho verdadeiro, ele está sendo substituído pelas doutrinas de Aleister Crowley. Para quem não sabe, é o pai do satanismo. Ele se dizia a besta, o papa do capiroto. Então esse cara dizia que fazeres o que tu queres há de estar na lei. A visão deles é que o ser humano é errado mesmo e ele não pode negar a sua própria natureza. Não deve tentar se superar, não deve tentar melhorar. Deve ser isso mesmo e se entregar aos seus próprios desejos. Desejos esses que, se você não dosar, se você não saber ter os seus próprios limites, leva à própria destruição. Mas isso eles desconsideram, né? Afinal, a entidade que eles seguem, ela quer isso mesmo, que a pessoa se destrua e é mais uma alma para ele. Mas é óbvio que eles não vão passar assim, né? Vão passar com outra cara, com outra máscara, como é costume do mal. A gente também citou nesses exemplos aí das ditaduras, que se classificam como os paladinos da justiça, mas na verdade são outra coisa. Então vamos escutar esse padre aqui batendo a real, que esse tipo de coragem está sendo cada vez mais rara hoje em dia. Vamos ver juntos. Católico que defendeu o aborto dessa criança, defende Paulo Bolsonaro, não venha à mesa da comunhão, porque você está em estado de pecado mortal. Se não te disser isso, eu estou te dizendo. E não me venha com eu acho, é o que Deus acha. Palavra de Deus hoje, segunda ideia que eu quero que você tome posse. O Senhor me sonda e me conhece, desde o primeiro instante que eu fui gerado no ventre de minha mãe. Mas é um caso de um estupro? Não, é um caso de um envolvimento de uma menina com um menor, da mesma família. Quer se corrigir uma dor gerando outra dor. Não nos peça para corrigir
concordar com isso. Não me diga que você consegue ser um católico e vir à mesa da comunhão quando você defende essas barbáries contra a vida. Só há um que se alimenta do sacrifício de inocentes, e é o demônio, Satanás. Só há um. Peça para o pai e a mãe que estão lutando para engravidar. O que significa a luta por ter um filho, para ter um filho. Eu realmente assino embaixo, família. Eu já fiz outros vídeos muito antes do resultado do primeiro turno dizendo exatamente isso. Que um cristão de verdade ele não pode votar no PT. Não tem essa, mas política e religião não se mistura. Dizer isso é negar a própria história. Porque desde o começo, já na época do rei Davi, na época de Saul, o profeta Samuel estava sempre ali passando as ordens de Deus, a vontade de Deus. E que Saul descumpria o tempo todo. Por isso mesmo é que Deus se aborreceu e arranjou um novo ungido, que nesse caso foi o rei Davi. Então essa conversa de que, olha, política e religião não se mistura, na verdade é uma conversa criada pelo próprio sistema, pelo inimigo, que é para você não perceber que as pessoas que de fato levam uma vida de moralidade, porque tem, não é aquele que diz, eu sou conservador, esse você sai de perto. Alexandre de Frota se dizia conservador, e o que é que o cara era na vida real, e o que é que o cara foi por toda a sua vida, e continua sendo. É só olhar a história dele. Tanto é que ele nem foi eleito agora. Mas eu digo aquela pessoa, que é uma pessoa de família, que sempre defendeu a moral e os bons costumes, tem uma história de luta, essa pessoa você tem que levar em consideração sim. E é isso que o sistema não quer, porque se as pessoas passarem a olhar isso, principalmente com essas ferramentas que tem disponível hoje. Por exemplo, você, meu caro irmão, que está nesse canal agora, que chegou, você quer saber o que é que eu falei há 8 anos atrás, está aqui na internet. E por que é que eu estou dizendo isso para você? Porque é possível hoje em dia, traduzindo, você saber um pouco da pessoa. Se ela de fato defende aquilo mesmo e defendeu por toda a sua vida, ou se ela só está falando aquilo para te enganar, para puxar você para o lado dela. A gente precisa fazer essa separação. Então, quando eu digo para você que tudo que o PT defende é anticristão, é só olhar as propostas deles, como eles veem as coisas. O Estado pode ser laico, mas ele é feito, é baseado com os fundamentos cristãos. E isso tem que ficar bem claro para a sociedade. Tá certo, meus irmãos? Então, eu espero ter ajudado você um pouco. Durante esse vídeo você viu imagens aí de Cuba, da Venezuela, né, precisando de ajuda dos nossos irmãos aí. E o nosso país pode virar a mesma coisa caso o PT seja eleito de novo. Nós não podemos permitir. Então é isso, meus irmãos. Fé em Deus, juntos e unidos para conscientizar as pessoas que estão desmotivadas com razão. Nós sabemos que o governo Bolsonaro não foi bom, mas entre ele e o PT, meus irmãos, infelizmente, nós temos que voltar para salvar o nosso país, certo? Mesmo que depois nós tenhamos que lutar muito também contra o próprio governo, protestarmos, ficar de olho em cada proposta, em cada emenda constitucional. Esse é o nosso trabalho daqui para frente, mas tenha certeza, meu irmão, que um governo do PT seria muito mais difícil fazer isso do que um governo que pelo menos respeita o direito de você se expressar. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Seguimos juntos. Fui!